Todo mundo perdeu fé no Bitcoin como reserva de valor. E isso por si só já é um sinal de fundo de mercado. Então, se tu perdeu a fé no Bitcoin e vendeu toda a tua posição, reveja teus motivos, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 3 indicadores que eu desenvolvi que mostram com clareza que a gente está muito próximo de um fundo, se ele já não aconteceu. E eu vou usar o preço do Bitcoin ajustado à inflação, que é comparando o preço do Bitcoin com o ouro, que no caso é um ativo muito imune à inflação. E o gráfico do Bitcoin em termos de ouro fica assim. Ele é bem similar ao outro, mas quando eu aplicar os indicadores que eu comentei antes, tu vai ver que a história é um pouco diferente. Mas antes de eu te mostrar esses indicadores, olha só que curiosidade. Se a gente pegar cada pico até o fundo do gráfico do Bitcoin dividido pelo ouro, olha só que coincidência. Aqui no pico de novembro de 2013 até a base, que era em janeiro de 2015, do pico até o fundo, durou 14 meses. Depois, lá no pico de 2017 até o fundo, em fevereiro de 2019, esse bear market durou 13 meses. Depois, o pico em outubro de 2021 até a base, lá em dezembro de 2022, esse bear market durou 14 meses também. E na última queda, lá em dezembro de 2024, até este presente momento, também são 14 meses. Isso quer dizer que a gente já está mais que um ano em um bear market, quando a gente analisar o gráfico do Bitcoin comparado ao ouro. E a média dos últimos bear markets é justamente 14 meses, que é 1 ano e 2 meses. Isso por si só já é um sinal que a gente pode estar muito próximo de um fundo, porque a gente não teve momentos de euforia recente. E o ouro absorve momentos de incerteza muito antes que o Bitcoin, pela sua história. E esse gráfico aqui mostra muito bem isso, onde a linha amarela é os últimos bull markets do ouro e a linha laranja é os últimos bull markets do Bitcoin. E toda vez que houve algum bull market no ouro, mesmo que tal momento foi um bull market curto, meses depois o Bitcoin absorveu essa liquidez, porque quando o ouro começar a cair, vai haver uma rotação de capital. E essa queda recente do ouro e da prata apagou praticamente 6 trilhões de valor de mercado em 24 horas. Sendo assim, é bem provável que o ouro está bem próximo de um pico, se ele também já não aconteceu. E toda vez que isso aconteceu, baseado nesse gráfico aqui, toda vez o Bitcoin absorveu a liquidez quando o ouro entrou em um período de muita euforia. E além dessas duas coincidências que eu acabei de te mostrar, eu ainda vou te mostrar 3 indicadores que eu desenvolvi que comprovam ainda mais essa tese de que o Bitcoin está muito desvalorizado e que um fundo realmente está muito próximo. Então fica comigo que é jogo rápido. Aqui, o primeiro deles é o Omega Score. E esse indicador mede a distribuição de retornos, ou seja, quando o Bitcoin costuma cair quando ele está barato, comparando quando ele costuma subir quando o ciclo vira. E o que eu faço nesse indicador é medir a assimetria entre o risco e o retorno ao longo do tempo. Em outras palavras, quando essa linha aqui fica vermelha, é muito risco, e quando essa linha aqui fica azul, é baixo risco. E olha só a coincidência que essa linha teve com os últimos picos e fundos do Bitcoin. Nesse caso aqui, comparando o Bitcoin dividido pelo ouro, que é um sinal ainda mais forte. Todas as vezes que o indicador ficou vermelho, coincidiu com os picos do Bitcoin. E todas as vezes que ele ficou azul, coincidiu com os fundos do Bitcoin. Então, se o indicador está azul, é um grande sinal de compra para entrar em uma posição. E agora, em 2026, ele está em um dos níveis mais baixos de sua história. E isso comprova que um fundo está muito próximo, se ele ainda não aconteceu. Um outro indicador que eu desenvolvi é o Sinais do Índice de Força Relativa, e esse indicador mede a velocidade e a intensidade das variações de preço em uma escala normalizada, o que facilita identificar períodos de aceleração, desaceleração ou até exaustão de um movimento. E toda vez que essa linha branca cruza esse pontilhado de 80, isso significa muita aceleração, e quando ele cruza abaixo de 30, significa pouca aceleração e intensidade, marcando então esses sinais verdes ou vermelhos. E olha só quando ele cruzou essa faixa de 30 pelas últimas vezes. Lá em janeiro de 2015, que coincidiu com o fundo local do Bitcoin naquela época. Depois, lá em dezembro de 2018, que também coincidiu com o fundo local. Depois, em junho de 2022, onde um fundo local esteve muito próximo. E agora, mais uma vez, no início de 2026, quando ele registrou mais um sinal verde. O que também pode significar que um fundo está muito próximo. E repetindo, se ele ainda não aconteceu. E o último indicador que eu separei para te mostrar, mas sem ser menos relevante, é o Weekly Rainbow Bands. Então nesse aqui eu usei uma média móvel semanal, que é essa linha de 40, e apliquei alguns desvios padrões para cima e para baixo, para identificar zonas de suporte e resistência. Então se o preço sobe muito acima da média, isso pode significar muita euforia. E se o preço cai muito abaixo dessa média, que é a linha branca no caso, isso significa, obviamente, que está muito abaixo da média. E se o preço toca a linha vermelha, é muita euforia. E se ele toca a linha azul, é muito pessimismo. E esse indicador também é muito útil para identificar possíveis topos e fundos de mercado. As últimas vezes que o preço tocou essa linha azul aqui,
coincidiu com fundos locais. E agora, com essa queda recente, ele tocou justamente essa linha azul pela sexta vez desde o fundo de 2015. E literalmente todas as vezes que essa linha foi tocada foram excelentes pontos de entrada, ou seja, momentos de extremo pessimismo. E é justamente nesses momentos que tu não deve ter medo. Tu tem que comprar quando os outros estão com medo e vender quando eles estão na euforia. E os maiores retornos no Bitcoin não nascem quando tudo parece muito óbvio. Eles nascem quando o risco já foi precificado. Mas o medo ainda domina o mercado. E nesse exato momento, o medo está dominando o mercado. E eu espero que tu use essa informação ao teu favor. E por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.